Deus é um Deus promitente. Você sabe o que é isto? Isso quer dizer que Deus promete e cumpre. Ao longo da história, Deus fez várias promessas para o seu povo e todas elas se cumpriram. Aí fica uma pergunta: por que às vezes algumas promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Porque Deus não sabia o que ia acontecer quando prometeu? Não, Deus é onisciente. E antes de prometer, Deus já sabe de todas as coisas. Mas é preciso que nós compreendamos, no mínimo, qual o objetivo das promessas de Deus e busquemos vivê-las em nossa vida diária. E assim, então, nós veremos o cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que nós estamos aqui para iniciar mais um trimestre, o quarto trimestre de 2024. Chegou, final do ano está chegando, gente. Quarto trimestre de 2024. Nós vamos estudar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós vamos estudar um assunto, vamos degustar um assunto muito gostoso esse trimestre, muito saboroso, que é falar sobre as promessas de Deus. É claro que algumas coisas serão reformuladas na nossa mente e precisam ser reformuladas, porque tem pessoas que pensam que Deus faz promessas e o desejo e o objetivo de Deus ao fazer promessas é só que a bênção esteja sobre nós e pronto. E aí as pessoas acabam não conseguindo desfrutar das promessas de Deus porque não entenderam quais são os reais ou qual é o real e principal objetivo das promessas de Deus. Neste quarto trimestre, nós temos um escritor que é um veterano na nossa escola bíblica dominical, aqui na nossa CPAD. Estudaremos 3 lições escritas pelo pastor Elinaldo Renovato, que é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL. O pastor Elinaldo Renovato é autor de diversos livros, é muito conhecido da gente, né? Autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Deus e a Bíblia. Todos esses livros e alguns outros editados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor Elinaldo Renovato é uma bênção, eu conheço pessoalmente, estive pregando na igreja dele alguns anos atrás, a igreja que ele pastoreava, não é? Ele não pastoreia mais, a Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, região metropolitana de Natal. É uma bênção, um homem de Deus, e com toda certeza vocês vão perceber que durante esse trimestre nós vamos trilhar um caminho bíblico-teológico e prático para a nossa vida. Glória a Deus mais uma vez pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nos presenteia com mais um trimestre. E o meu convite, como você sabe que a gente sempre faz no início do trimestre, é para que você trilhe conosco essa jornada, esta caminhada, 3 meses, 13 lições, chegaremos agora até o final do ano. Não há uma melhor forma de finalizarmos este ano como estudando sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E com toda certeza, o nosso desejo aqui na Academia de Pregadores, o desejo do pastor Anderson Silva, esse que vos fala, é que neste tempo as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Nós estamos aqui para caminharmos juntos neste quarto trimestre de 2024. A nossa lição de número 1 é a lição do dia 6 de outubro de 2024 e o título da nossa lição é As Promessas de Deus. Eu sempre gosto de dizer, não me canso de dizer aqui, que esta é uma lição introdutória do trimestre, é uma abertura do trimestre, as promessas de Deus. Nós vamos estudar esta lição hoje por 3 prismas. Vamos estudar as promessas de Deus como um convite de Deus, depois vamos tratar sobre as promessas de Deus e seus fundamentos, e no terceiro ponto da lição, vamos tratar sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Eu acredito
que alguns paradigmas serão quebrados, algumas transformações ocorrerão na nossa vida a partir desse trimestre e nós teremos a oportunidade de viver as promessas de Deus para a nossa vida. Então vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Jeremias, capítulo 1 e versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Com estas palavras, o Senhor estava dizendo a Jeremias e ensinando a todos nós que a partir do momento que ele lança a sua palavra, que as suas promessas vêm sobre a nossa vida, o próprio Deus vela sobre essas palavras. O que é velar? É estar acordado. Na prática, aqui para você entender, o que Deus está dizendo a Jeremias é o seguinte: olha, Jeremias, a palavra saiu da minha boca e agora eu vou ficar vigiando. Deus fica acordado, até porque ele não dorme, mas só de uma visão humana, isso é antropopatismo, atribui sentimentos humanos a Deus. Deus fica acordado, olhando para aquilo que ele falou e vigiando, e mantendo todas as coisas no controle, para que aquilo que ele disse verdadeiramente se cumpra. Você tem promessas de Deus na sua vida? Deus te fez promessas que ainda não cumpriram? Então fique tranquilo, fique tranquila. Deus está acordado, Deus está velando, Deus está vigiando estas palavras que saíram dos seus lábios em direção à sua vida. E, sobretudo, Deus está mantendo todas as coisas no controle para que aquilo que ele disse em teu favor se cumpra. Creia nisso, acredite nisso e viva as promessas de Deus. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Meus queridos, percebam uma verdade nesta frase. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Qual é o principal objetivo aqui nos demonstrado por esta frase? Qual é o principal objetivo aqui de Deus fazer promessas para a nossa vida? Promover um relacionamento mais íntimo. Promover um relacionamento mais próximo. Tem gente que pensa que Deus faz promessas só para a gente viver de boa. Ah, Deus me prometeu, então agora vai ficar tudo bem. Não! As promessas de Deus, elas objetivam nos aproximar mais de Deus. Fazer com que nós estejamos mais envolvidos com Ele. Foi por isso que Paulo disse para Timóteo: milita em prol das profecias que existem ao teu respeito. Ou seja, se você sabe que Deus tem promessas para a sua vida, você precisa lutar em prol dessas promessas. Buscar um relacionamento com Deus mais íntimo e lutar em prol destas promessas. A palavra-chave da nossa lição é promessas. É sobre isso que nós trataremos hoje e sobre isso que nós trataremos durante todo o trimestre, todo este quarto trimestre de 2024. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13, que nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não é? Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes
E os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Capítulo 55 de Isaías é um texto magnífico. Aliás, o profeta Isaías é fenomenal, né? Assim como outros textos bíblicos, mas a linguagem que ele utiliza, a forma como ele fala, é algo fenomenal. Então, capítulo 55 de Isaías são promessas que Deus faz para Israel, mostrando a prosperidade como resultado das promessas de Deus. Isso quer dizer que, quanto mais próximos de Deus estivermos, quanto mais em contato com Deus estivermos, mais as promessas de Deus estarão sobre a nossa vida e nos farão prosperar para a glória do nome do Senhor. Na introdução da nossa lição, o nosso escritor, pastor Elinaldo Renovato, vai nos dizer que as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Eu quero deixar bem nítido aqui, olha, nós já falamos aqui que as promessas de Deus objetivam nos tornar mais íntimos dele, aproximar-nos mais de Deus, melhorar a nossa comunhão com Deus. E aqui nós vamos aprender durante todo esse trimestre que as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. O que são desígnios? São decretos, são vontades diretivas de Deus. Se nós entendermos que as promessas de Deus vêm sobre a nossa vida tão somente para que os desígnios de Deus se cumpram, nós aprenderemos duas coisas importantes sobre em que condições as promessas de Deus se cumprem sobre a nossa vida. Olha, isso aqui é uma chave, hein? Para virar na sua cabeça, na nossa cabeça. É um segredo do sucesso isso aqui. Duas condições. Primeiro, as promessas de Deus não são para nosso benefício pessoal. É claro que elas nos beneficiam, mas elas são para beneficiar o reino de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, porque tudo vem dele. Por ele, porque ele sustenta tudo. E para ele, porque é para glorificar o seu nome. Essa primeira condição faz com que as promessas de Deus se realizem na nossa vida. A segunda condição, somos abençoados quando participamos desses desígnios. Isso aqui, gente, é um segredo que eu aprendi e conto para todo mundo, que eu aprendi ainda jovem na minha vida. Você quer ser abençoado? Participe dos desígnios de Deus. Participe dos decretos de Deus. Participe da vontade de Deus, dos planos de Deus. Primeiro, porque os planos de Deus nunca falham. Jó falou isso no capítulo 42, versículo 5. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E uma das condições para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida é estarmos dispostos a participarmos dos desígnios de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre um convite de Deus. Primeiro parágrafo, um convite, uma promessa. Então é um convite, uma promessa. E o nosso escritor vai nos dizer que Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma, aqui tá faltando um azinho aí, né? Mas é de uma, só um erro gráfico, não compromete nada o conteúdo da lição, não denigre em nada a grandiosidade da lição, mas Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Tem uma coisa que me chama a atenção em Deus e que me encanta em Deus. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus, gente, pode fazer tudo sozinho. Deus não precisa da gente para nada.
Ele é poderoso. Quando a gente lê os primeiros capítulos, ou capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos perceber que ele criou tudo pela sua soberania. Paulo, escrevendo em Romanos, o texto que nós citamos agora há pouco, citei só o versículo 36, mas se você ler a partir do versículo 33, o Paulo vai dizer lá: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a ele para que ele possa ser recompensado? Ninguém. Deus não depende de ninguém, mas Deus tem o prazer de nos convidar. Deus nos convida para participar dos planos, dos projetos dele e que funcionam, que dão certo. Então é um convite, uma promessa. Gente, não tem jeito de viver a promessa sem aceitar o convite. Se você quer viver a promessa, aceite o convite. E eu escrevi aqui para não esquecer, ó, Israel é convidado a participar do plano de redenção mundial. E nisso estão as promessas de Deus. Então, quando nós somos convidados por Deus a participar do seu reino, nós participamos do reino e nesta participação no reino estão as promessas de Deus. Jesus falou isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não dá para viver as promessas sem participar do reino, sem contribuir, sem viver o reino. Segundo parágrafo da nossa lição, do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O nosso pastor comentarista vai falar sobre é preciso buscar ao Senhor. Perceba que existe uma ordem. Buscai. É uma ordem imperativa. Ó. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero
a fim de alcançarmos uma resposta dele. Buscar ao Senhor a fim de alcançarmos uma resposta dele. Eu não posso querer a bênção sem querer o abençoador. Eu não posso fazer isso. Eu preciso querer a bênção, mas eu preciso estar ligado àquele que abençoa. O termo buscar aqui é darash, em hebraico, que quer dizer viver, estar junto, buscar com insistência, quer dizer visitar o mesmo lugar várias vezes, traz essa ideia. Buscar é não desistir, é ir em busca, é querer, é estar perto, estar próximo. Nós não podemos querer desfrutar das bênçãos de Deus sem desfrutar do Deus das bênçãos. Eu gosto sempre de dizer que nós não podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Nós precisamos desfrutar das bênçãos em Deus. É diferente, estar nele. Então é preciso buscar ao Senhor todo dia, querer encontrá-lo. Você precisa ler um livro chamado Caçadores de Deus, do Tom Tenney. Esse livro é espetacular. Caçadores de Deus. O Tom Tenney fala que ser um caçador de Deus é ir à procura de Deus. Mas ir à procura de Deus de forma tão intensa que a gente quer encontrá-lo. Ele começa o livro falando sobre brincadeira de esconde-esconde que ele fazia com a filha. E ele se escondia, porque o legal da brincadeira não era se esconder, era ser encontrado. Às vezes, se ele se escondia atrás do sofá, ele deixava as costas aparecer. Se ele escondia atrás da cortina, ele deixava as pontas dos pés para fora. Porque quando a filha estava lá contando, de olho fechado, e ele buscando um lugar para se esconder, a filha dizia, eu vou te encontrar, papai. E ele dizia, não, você não vai conseguir, eu vou me esconder de você. Mas quando ela encontrava, a filha pequenininha encontrava, ele disse que, e é uma verdade, né? O legal da brincadeira é ver a satisfação nos olhos da criança, dizendo, eu te encontrei, papai, eu falei que o senhor não ia se esconder de mim, eu te encontrei. E o Tom Tenney, então, fala que às vezes Deus se esconde de nós, mas não é porque Deus não quer ser encontrado. Eu chamo isso, teologicamente falando, de a revelação de Deus na sua ausência. Sabe aquele dia que parece que Deus não está? Sabe aquele dia que parece que Deus não apareceu? Sabe aquele dia que parece que Deus não está te ouvindo? E a alma da gente sente aquele vazio. Nós chamamos isso de intertícios da alma. Em espiritualidade cristã, nós tratamos dos intertícios da alma. E aí você sente sede de Deus e você vai à procura de Deus. Então, quando você encontra, você fala, Senhor, eu te encontrei. Eu sabia que o Senhor estava aqui. O problema é que às vezes as pessoas têm sede, em vez de buscar água, bebem Coca-Cola. Então nós precisamos matar a nossa sede na fonte verdadeira que é em Deus. E então o Tom Tenney fala que ser um caçador de Deus é buscar Deus e querer Deus de forma tão intensa que quanto mais a gente tem Deus, mais a gente busca, quanto mais a gente o encontra, mais a gente o quer e nós nos tornamos então caçadores de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração. Na busca sincera a Deus, devemos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar. Ninguém consegue encontrar Deus vivendo em pecado. O arrependimento. Deus vai ao encontro do ser humano, mesmo com o ser humano pecando. Mas se nós pecamos e vamos ao encontro de Deus, Isaías nos ensina, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando nós nos arrependemos, Deus está sempre ali para nos perdoar, para nos ajudar, para nos envolver. E esse primeiro ponto finaliza com o pastor Elinaldo nos dizendo que há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com ele por meio de Jesus, nosso Senhor. Pastor, mas as promessas de Deus são só para aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor? Não. As promessas de Deus, tem promessas de Deus que são para o mundo inteiro. A promessa da salvação é para o mundo inteiro. Mas tem promessas que são para aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque as promessas visam relacionamento. Segundo ponto da nossa lição, as promessas e seus fundamentos.
primeiro parágrafo do segundo ponto. A promessa na Bíblia. E aqui o nosso escritor deixa claro para a gente que a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus tem promessas para o seu povo. Deus tem diversas promessas, centenas de promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, justamente porque ele é um Deus promitente. E o pastor Elinaldo ainda nos diz que podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, quando Deus nos faz uma promessa, Deus está comprometido conosco. Agora, meus queridos, relacionamento é uma via de mão dupla. Eu não posso pensar, Deus fez uma promessa, então ele está comprometido comigo. Mas e eu estou comprometido com Deus? Eu preciso estar comprometido com Deus tanto quanto ele está comprometido comigo. Deus está comprometido comigo a ponto de dar a sua própria vida. Em Cristo, Deus se comprometeu a ponto de dar a sua própria vida. Agora e eu? Estou comprometido com Cristo a ponto de dar a minha própria vida também? Então é preciso refletir sobre isso, mudar e realmente... Gente, outra coisa, nos comprometer com Deus, nós estamos nos comprometendo com o Senhor de todo o universo. Tem que ser algo leve, favorável, gostoso, algo prático para a nossa vida. A vida cristã é leve. Segundo parágrafo do segundo ponto, Deus é infalível, ele não falha. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Todo-Poderoso não falha em suas promessas. O Senhor não falha em suas promessas, de forma alguma. Por que que o Senhor não falha? Ele não falha porque quando Deus promete, ele já sabe que poderá cumprir. Quando Deus faz uma promessa, ele já sabe que poderá cumprir. Eu faço promessas, e por maior que seja o meu esforço em cumprir, fatos intervenientes, circunstâncias alheias à minha vontade, podem me impedir de cumprir a promessa. Mas Deus não. Deus, ele já vê o futuro. Nós falamos aqui, numa das últimas aulas do trimestre passado, da lição dos jovens. Me parece que na última lição nós falamos isso, no trimestre passado, lição de número 13 dos jovens do trimestre passado. Deus vê o mundo na vertical, de cima para baixo. Ele contempla tudo, ele já sabe. Deus já estava no princípio e ele está depois do fim. Então tudo que Deus promete, ele já sabe que vai cumprir. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas Deus me prometeu, só que aconteceu esse fato. Eu falo, e você acha que Deus não sabia que esses fatos iam acontecer quando ele te prometeu? Então, o cumprimento das promessas não depende das circunstâncias. O cumprimento das promessas depende do nosso relacionamento. Não, eu vou repetir isso para você entender. O cumprimento das promessas não depende das circunstâncias. O cumprimento das promessas depende do nosso relacionamento com aquele que prometeu. Porque aquele que prometeu, que é Deus, já sabia das circunstâncias adversas que viriam sobre a nossa vida antes dele prometer. Eu sou prova disso. Deus me fez promessas e circunstâncias vieram sobre a minha vida que eu até pensei que ia impedir o cumprimento das promessas. Mas eu ouvi o Senhor dizendo, seja fiel, mantenha o seu coração em mim que eu vou recalcular as suas rotas. E a fidelidade a Deus, a busca por este relacionamento contínuo com Deus, fez as promessas se cumprirem. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, Deus zela por sua palavra. O que é zelar ou velar? São coisas diferentes, mas que têm o mesmo contexto dentro deste texto. Então, qualquer uma das traduções que você lê, zela pela sua palavra ou vela pela sua palavra, tranquilo. Zelar é cuidar, proteger. Zelar é fazer de tudo para que aquilo não se estrague, para que aquele objeto não se estrague. Isso é zelar. E Deus zela pela sua palavra. Então, a palavra saiu da boca de Deus, Deus garante esta palavra. E velar é estar acordado. Eu já disse agora há pouco aqui, ó. O nosso escritor diz, o Senhor fala com Jeremias, né? Viste bem,
porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu vou repetir aqui agora de forma mais completa o verbo zelar ou velar aqui é shakad, que quer dizer velar, vigiar, estar acordado, estar alerta, manter vigilância sobre. Então, Deus está olhando. Deus está olhando, vigiando. Deus lança uma palavra de promessa e ele fica ali, ó, olhos abertos, atentos. Deus não dorme, ele está vigiando, ele está olhando e ele está, repito, controlando todas as coisas à nossa volta para que aquilo que ele prometeu possa verdadeiramente se cumprir. Terceiro e último ponto da nossa lição: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro parágrafo: promessas incondicionais. E o nosso escritor nos diz que as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Ah, pastor, mas você acabou de dizer que as promessas de Deus dependem do nosso relacionamento. Sim, as promessas condicionadas de Deus para a nossa vida. Mas existem promessas incondicionais de Deus. Quais são elas? Né? Promessa do nascimento de Jesus, a promessa do local onde Jesus nasceria, a promessa de que Jesus seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco, promessas proféticas, são promessas de Deus que geralmente incluem uma coletividade. Agora, as promessas de Deus para a sua vida, elas são condicionadas. Essas promessas estão totalmente ligadas à soberania de Deus. As promessas incondicionais estão totalmente ligadas à soberania de Deus. Mas se existem promessas incondicionais, existem as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para cumprir ou não. Circunstâncias e tempo está no controle de Deus. A atitude humana é uma parceria nossa com o Senhor. Então nós precisamos realmente acreditar. O que é acreditar numa promessa? Acreditar numa promessa não é só ficar esperando. Acreditar numa promessa não é só parar, cruzar os braços e ficar, a promessa de Deus vai se cumprir. Na verdade, espiritualmente falando, acreditar numa promessa é, quando você acredita, você já começa a viver como se aquilo já tivesse realizado, já tivesse acontecendo. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, Abraão confiou no que Deus havia prometido. E mesmo não vendo possibilidade de que aquilo cumprisse, Abraão começou a viver como se aquilo já estivesse acontecendo na vida dele. Então, isto é confiar nas promessas de Deus. E aí está a referência que eu citei agora há pouco, na nossa aula, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 18, quando Paulo, em outras palavras, o que eu vou dizer que é uma paráfrase do texto, ele diz: milite em prol das profecias que existem ao teu respeito. Paulo está dizendo, o que é militar? É lutar. Lute em prol dessas profecias. Faça com que essas profecias se cumpram na sua vida. Deus já prometeu, agora não depende mais dele, agora depende de você. Então milite. Meu irmão, lute em prol das profecias que Deus falou ao seu respeito. Não depende mais de Deus, depende de você. É claro que vai ser no tempo de Deus, mas você precisa militar em prol dessas profecias. Terceiro parágrafo da nossa lição, é o terceiro parágrafo do terceiro ponto, e o último ponto da nossa lição. O nosso escritor vai falar sobre o propósito das promessas de Deus. O primeiro propósito da promessa de Deus é estabelecer uma aliança com o ser humano. Agora, você não fica feliz de saber que Deus quer estabelecer uma aliança com você? Deus, minha gente, o dono do universo, o Senhor dos Senhores, ele quer aliançar conosco. Eu costumo dizer para alguns amigos, né, pessoas que hoje realmente são amigas e que eu conheci há alguns anos atrás, teve alguns que eu me aproximei deles e disse: deixa eu ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. É isso que Deus está fazendo com a gente quando Ele faz uma promessa. Ele está falando, vamos fazer uma aliança.
Deixa eu ser seu amigo, vamos andar junto, vamos caminhar junto. É um convite de Deus, meu Deus do céu, é um convite do Supremo Senhor de toda a terra. O segundo, então esse é o primeiro, estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo. Deus reconsidera o destino da raça humana, ou seja, Deus recalcula as nossas rotas. As promessas de Deus vêm sobre nós para cumprir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. E há um propósito de Deus maior do que salvar o homem. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Ou seja, Deus aliançou com Abraão, Deus fez um propósito com Abraão, e por causa desse propósito, Deus estava visando um povo. E além disso, nos diz o nosso comentarista, além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar seu relacionamento conosco. Deus quer se relacionar conosco. Eu costumo dizer o seguinte, ó, se você não quer se relacionar com Deus porque o relacionamento não é importante para você, se relacione com Deus porque o relacionamento é importante para Ele. Vamos lá, nesse trimestre eu quero fazer, como já fiz em alguns outros, algumas considerações que eu julgo importantes ao final da nossa aula. Então, primeira consideração importante, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você conhece essa expressão? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Deus se designou assim. Por que Deus se chama assim? Deus, na verdade, está querendo dizer, eu sou o Deus promitente. Eu sou o Deus que prometi a Abraão, que cumpri em Isaac e realizei a promessa em Jacó. Qual foi a promessa? De uma grande nação. Prometeu a Abraão, não passava por Ismael, passava por Isaac, realizou a promessa. E ele cumpriu em Isaac e ele realizou a promessa em Jacó. Jacó foi o pai de 12 filhos que levaram os 12 nomes das tribos de Israel. Outra consideração importante. Escute bem essa frase, hein? Escute bem, ó. Querer desfrutar das promessas de Deus sem manter comunhão é incompatível com a reciprocidade esperada nos relacionamentos. É isso, gente. Eu quero as promessas, mas não quero a comunhão, isso é incompatível. Todo relacionamento tem que ser um relacionamento de reciprocidade. E por fim, através de suas promessas, Deus nos permite participar daquilo que glorifica o seu nome na terra. Então, através das promessas, Deus nos permite participar daquilo que faz com que o seu nome seja glorificado. Como é bom participar das coisas que Deus tem a realizar. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva um relacionamento intenso com Deus, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.